Oi, oi, minha gente. Eu me chamo Ananda Figueiredo, eu sou psicóloga e psicanalista perinatal, e a minha tarefa hoje é conversar um tantinho contigo, né, sobre raça, cor e ir costurando essas categorias com as experiências de maternidades, né, com as maternidades. Então a gente chamou essa aula de Introdução ao Letramento Racial. E aí, antes de a gente entrar propriamente naquilo que vem a ser o que a gente pode chamar de um conteúdo, eu queria que você pegasse aí um papelzinho, né? Que você escrevesse nos comentários do YouTube, enfim, onde você achar melhor, qual que é a tua raça? Qual a primeira resposta que te vem quando eu pergunto isso? Qual a resposta mais elaborada que vem também? Como é que você responde a questão de qual raça você é? Agora que você já respondeu, eu quero retomar um dos motes da campanha do Maio Furta Cor, né? Isso que a gente vem repetindo nos últimos anos, desde que a campanha surgiu, que é se importe com a mãe. Tá aí uma frase que a gente não questiona, se importe com a mãe. Mas eu queria adicionar a questão, qual mãe? Se importe com a mãe, mas se importe com qual mãe? Ou se a gente continuar nesse mote da campanha, né? Assuma essa causa, se importe com a mãe, assuma essa causa. Mas qual causa? De que mãe a gente está falando e de que causa a gente está falando? Eu trouxe aqui, entre aspas, duas afirmações que permeiam o imaginário social em relação a uma leitura bastante biologicista do que mulheres, mães pretas, pardas, né, portanto negras, têm de marcação de diferença em relação a outras marcas raciais e identitárias. Tem uma frase que eu aposto que você já deve ter cruzado com ela, né, em algum momento, ou ouvindo de alguma pessoa, ou lendo em algum lugar, que mulheres pretas têm quadris mais largos e que é justamente por isso que elas são parideiras por excelência. Então, elas vão parir muito melhor porque o quadril delas é muito mais largo, desculpem. Ou então, que mulheres negras são fortes, elas resistem mais à dor, né, e que isso também vai reverberar na experiência de parto. Eu trouxe essas frases, obviamente, não porque a gente concorda com elas, mas porque eu tenho a impressão de que elas dão bem o tom disso que a Sueli Carneiro fala para a gente quando ela diz que o negro chega antes da pessoa. Então, o negro, a população negra, a pessoa negra, nesse caso aqui, a mulher negra, ela transita com um corpo que carrega com ele um estigma de cor. Tem um estigma de cor que é acoplado ao corpo, e isso chega antes da pessoalidade desse sujeito, né? Então, antes de ser uma mulher parindo, é uma pessoa negra que é mais forte, que resiste mais à dor. Ou antes de ser uma mulher parindo também, é uma pessoa que tem uma ossada de antemão, né, que é mais propícia ao parto. E aqui a gente já poderia inserir a questão, né, se é que realmente, você acha mesmo que todas as pessoas, as mulheres pretas têm quadris mais largos, né? Vejam só que a gente já está fazendo uma generalização, uma universalização, né, uma tipificação padrão de um corpo negro, que a gente poderia questionar numa aula inteira. Mas, então, a partir disso, eu quis trazer alguns números aqui, já costurando um tanto mais com essa experiência da obstetrícia, né, da perinatalidade, esses dados são da pesquisa Acordador. Vocês vão encontrar, e eu recomendo fortemente que quem trabalha com perinatalidade acesse essa pesquisa, leia essa pesquisa, se sensibilize, se afete, se deixe afetar por aquilo que está ali. Essa pesquisa chega, por exemplo, à conclusão de que mulheres negras recebem 50% menos anestesia para episiotomia do que mulheres brancas. E a gente sabe que não tem evidência de indicação para episiotomia, mas a gente também sabe que, apesar dessa não indicação, dessa contraindicação, inclusive, a episiotomia continua sendo feita. E é um corte na região genital, né? Imaginem aqui, então, um corte na região genital, no meio de uma experiência de parto, em que, nesse corte, é negada a anestesia por uma leitura desse corpo, desse estigma de cor que precede a existência da pessoa, como a gente acabou de mencionar. As mulheres negras, elas são maioria entre aquelas que passam por um processo de peregrinação para o parto. Peregrinação para o parto, então, é quando eu vou até uma maternidade, porque eu estou em trabalho de parto e essa maternidade não me recebe. E aí eu vou até um outro hospital e esse hospital não me recebe. Então, eu estou num processo de parto e eu não sou atendida pela rede. De alguma forma, essa rede nega o atendimento a mim, né? As mulheres negras são maioria entre aquelas que peregrinam para o parto. 33% das mulheres pretas não tiveram acompanhante em nenhum momento do parto, enquanto entre as mulheres brancas o número é de 23%.
A gente não está aqui dizendo que 23% é um número pequeno que passaria, mas é interessante a gente perceber, e ao longo eu trouxe só alguns números, mas ao longo do relatório dessa pesquisa que eu mencionei, da cor da dor, a gente vai percebendo que a ausência de assistência, a negligência, ou mesmo a violência obstétrica, né, direta, mais aberta, aquela que a gente não consegue negar, que não fica no campo subjetivo, por mais que a gente saiba que a violência psicológica, o assédio também são violências, enfim, essas violências, elas acontecem, são muito mais marcadas em corpos pretos e pardos do que brancos. 54% das gestantes mortas por Covid eram mulheres negras, enquanto 33% delas eram mulheres brancas. Volto a dizer aqui que a gente vai percebendo, só com esses números, que são muito pouco em relação a tudo que a gente já tem de publicação, né? Só com esses números a gente já vai percebendo que tem um padrão estabelecido. A exposição e a negligência das mulheres negras, a exposição, a falta de cuidados e a negligência de cuidados com as mulheres negras se comparadas a mulheres brancas. 60% dos casos de morte materna são de mulheres negras, para 34% de mulheres brancas. De novo, né? Aqui a gente tem um padrão que realmente se repete. E o que a gente vai percebendo, que a literatura vai apontando para a gente também, é que existe um gradiente de qualidade no cuidado. E esse gradiente, ele vai de um cuidado que vai piorando quanto mais aquela pessoa, quanto mais aquele corpo é lido como uma pessoa preta. Ou seja, quanto mais aquele corpo é racializado. O melhor cuidado está para aquelas pessoas que são brancas ou que passam por brancas, e o pior cuidado está para aquelas pessoas cujos corpos são racializados por serem corpos não brancos. Aqui eu acho que é importante também a gente trazer uma tipificação bem didática, né, com base nos critérios do IBGE, daquilo que diz respeito à raça-cor. Então, o IBGE questiona no censo, né, qual é a sua raça, qual é a sua cor, como eu fiz lá logo no comecinho dessa nossa conversa. E aí as alternativas dentro da questão do IBGE são essas. Você pode responder que a sua raça é branca, parda, é preta, é indígena ou é amarela. Eu quis trazer aqui também o resultado do nosso último censo, em 2010 ainda, né? Porque o censo que aconteceu agora em 2022 está 2 anos atrasado, o relatório completo ainda não foi publicado. Então, no censo de 2010, a nossa população brasileira era de 43% branca, 47% parda, 9% preta, 0,5, 0,3, 0,7, aí o número, né, impreciso, mas menos que 1% para a população indígena e amarela. Acho que é importante a gente pontuar aqui também que quando a gente está falando da população negra é a soma das pessoas que se autodeclaram como pardas e como pretas. Essa é uma conquista do movimento negro no Brasil, ali depois dos anos 80, né, que conseguiu integrar quantitativamente também, e que continua nesse processo de tentar integrar qualitativamente, por assim dizer, a gente poderia de novo explorar isso com muito mais tempo, mas conseguiu integrar e ser lido dentro dos relatórios oficiais, inclusive, né, a população parda e preta como negra. Isso porque, a gente vai falar um tanto mais disso agora à frente, mas porque tanto a população parda quanto a população preta é atravessada por um tipo de violência que a gente precisa nomear, que é a violência de raça. Então, o racismo alcança corpos pretos e pardos, ainda que na ponta de uma maneira diferente, de um modo diferente, ainda acontece e chega a esses corpos. De uma forma que a gente pode dizer que tem a mesma raiz, né? Então, a gente vem somando a população preta e parda, e aí a gente tem um score, um dado de 56% da população brasileira ser uma população negra. 56% da população brasileira é negra. Eu quero muito que você preste atenção nisso, porque aqui a gente tem uma marcação muito importante. Percebam, a população negra é maioria no Brasil. A população negra é maioria no Brasil. E se a gente voltar alguns slides, a gente vai ver que o fato de ser uma maioria numérica não é um sinônimo de ter, então, políticas públicas, um atendimento e um cuidado em saúde que seja também, que reconheça a importância, né, o tamanho do significado que é ter uma população negra no país, né, que isso também se desdobre em cuidados. É importante a gente dizer, de uma forma muito nítida, né, que essa definição de raça ou de cor, ela se dá por autodeclaração. Então, sou eu que digo se eu sou parda, se eu sou preta, se eu sou branca, se eu sou indígena, se eu sou amarela. É uma decisão, por assim dizer, subjetiva, né? A gente vai ver daqui a pouco também que ela é permeada por intenções maiores, né? Para a gente dizer o mínimo por hora. Mas por hora ficamos com aqui esse recorte de que se trata de autodeclaração.
Bom, a gente precisa também pontuar aqui que raça não é somente algo que diz respeito à cor de pele. Apesar de a gente perceber aquele gradiente de cuidados, né? Acho que é importante a gente deixar claro aqui também, deixar muito dito aqui também, que nós vamos conversar aqui sobre raça a partir do entendimento de raça como uma categoria social, não como algo biologicista. Então, raça tem a ver com distribuições de recursos e de poder, tem a ver com experiências subjetivas, tem a ver com experiências particulares, individuais, mas ao mesmo tempo ela também tem a ver com identidades coletivas, e são coletivas, né? Uma identidade coletiva, eu sou negra, eu sou preta, eu sou branca, eu sou amarela, eu sou indígena. Essa identidade coletiva, ela é possível de ser construída a partir do compartilhamento de experiências particulares, individuais. O que eu quero dizer com isso também, quando falava agora há pouco sobre autodeclaração, é que boa parte das pessoas pardas se reconhecem como negras a partir de uma experiência compartilhada, que é a experiência do racismo. Então, diferente das pessoas pretas, que não tiveram como se questionar sobre qual era a sua raça, se em algum momento passariam por branca, porque essa é uma marcação muito óbvia, muito nítida, as pessoas pardas no Brasil a gente percebe que elas vão se descobrindo. Inclusive, tem um livro muito interessante que eu gostaria de recomendar, que chama Tornar-se Negro, que ele conta justamente desse processo de se descobrir uma pessoa negra, especialmente na população parda, a partir das experiências de racismo, dessas experiências individuais, né, subjetivas, particulares, mas que são compartilhadas e que nos permitem compartilhar dessa identidade de um grupo, né, de uma identidade coletiva. Bom, então, raça é uma categoria social que se dá também pelas marcas fenotípicas. Eu estava dizendo agora há pouco que não tem só a ver com cor de pele, e especialmente no Brasil, né? Porque nós passamos, enquanto país, por um longo processo de embranquecimento, a partir de um projeto de embranquecimento da população, inclusive de uma população que até hoje vê o branco como mais belo, como melhor, como ideal, né? Então, o que vai marcar o corpo de uma pessoa como racializado, ou seja, como o que vai marcar o corpo de uma pessoa como alguém de uma raça não branca, são as marcas fenotípicas, mais propriamente os traços negroides, os traços asiáticos e os traços indígenas. Então, socialmente, o que eu quero dizer é que socialmente a gente olha para um corpo como um corpo que possui raça, quando esse corpo é não branco, como se o branco fosse esse sujeito universal. Então, a gente fala, por exemplo, de maternidade. E aí a gente faz um adendo, né? Faz uma subtipificação da maternidade negra. Ou a gente faz uma subtipificação da maternidade indígena. Mas a gente não fala de maternidade branca, porque a gente olha para o branco como esse universal. Então, as marcas fenotípicas, que são vistas como marcas que determinam a raça, são aquelas marcas do não branco. O branco passa sobre alguém que não tem raça, como alguém que não tem raça. Quando a gente fala de raça como categoria social também no país, né, aqui no Brasil, a gente fala muito de embranquecimento. E por embranquecimento, eu estou querendo aqui fazer menção às teorias de branqueamento, que foram teorias científicas, por assim dizer, né, teorias oficiais, que diziam que em 3 gerações, pela entrada dos imigrantes europeus no Brasil, os brasileiros seriam brancos, né? Então, eram 3 séculos de escravidão no país que seriam recuperados a partir de 1 século de relações sexuais consentidas ou não, que embranqueceriam a população geral. Então, a gente teria um país que não seria um país preto. Através também de bons casamentos, né? Então, olha, essa casou bem. Essa pessoa que casou bem, quando a gente escuta essa frase em relação a uma pessoa negra, em geral, ela vem sinalizar de um casamento de uma pessoa negra com uma pessoa branca. Então, um bom casamento é aquele que vai embranquecer os seus descendentes. Tem um quadro que chama Redenção de Cam. Vocês podem jogar aí no Google também, que vocês vão ver claramente, né? Óbvio, nitidamente, esse desenho, né, de uma valorização de um embranquecimento que acontece através de bons casamentos, que são casamentos que, nessa leitura, embranqueceriam os seus descendentes. Também, esse processo de embranquecimento, ele também passou pela recriação de imagens de personalidades
importantes no Brasil, né, recriando essas imagens dessas pessoas como pessoas brancas, apesar de serem pessoas negras. Isso aconteceu, por exemplo, com Machado de Assis, aconteceu também com Virginia Bicudo, e esse é um outro conteúdo que vocês podem encontrar abertamente no Google e encontrando, inclusive, outras referências de personalidades que foram embranquecidas, porque se contava e se valorizava uma história de que aquilo que tinha valor cultural era produzido por pessoas brancas. O embranquecimento também da cultura como um projeto de país. E aí também, quando a gente fala de raça, a gente está falando de branquitude, né? Que branquitude, para a gente falar o mínimo de uma forma muito resumida, seria um pacto que coloca o branco como norma, como geral, como global. Eu falei antes, né, que quando a gente pensa numa mãe, a mãe é branca. Quando a gente olha também para campanhas de amamentação, ela é estrelada por pessoas brancas. Quando a gente cria protocolos de cuidados em saúde, a gente cria protocolos para corpos brancos. Eu uso sempre um exemplo que a Fê Lopes, né, trouxe para a gente, é inesquecível, né? Que é como é que a gente avalia mastite num peito preto, por exemplo, né? As pessoas que estão se formando consultoras de amamentação são treinadas para olhar uma região que fica avermelhada. Como avalia isso num peito preto, né? A especificidade de raça, então, ela está só no corpo que não é branco. E, curiosamente, como a gente já falou, o corpo que não é branco soma mais de 56% no Brasil. Então, apesar de ser uma maioria estatística, numérica, os protocolos, os cuidados em saúde ainda não são feitos para essa população, são feitos para uma população que é minoria quantitativa. A gente também precisa falar, no que se refere à branquitude, sobre os fenótipos que são mais valorizados, né? Eu cito sempre aquela frase que a gente eventualmente escuta na descrição de uma criança, principalmente se ela for menina, né? Ai, a fulana, filha do ciclano, linda, 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 com um olhinho bem azul. Como não, né? Partindo do pressuposto que a pessoa que escuta isso também olha para o olhinho bem azul como um olhinho lindo. Então, não se questiona, não se cria a possibilidade de olhar para um olhinho azul como um olhinho feio. Olhinho bem azul é sempre um olho bonito, é sempre o mais valorizado, né? O lugar de superioridade é também uma característica da branquitude. Então, um lugar de superioridade, de credibilidade, de poder. A gente poderia falar, por exemplo, que a política é repleta de homens brancos, mas acho que é importante também a gente pontuar aqui, né, essa visão que antecede um corpo preto como um corpo que é sexualizado, como um corpo que é violento, enquanto que o branco ele tem uma credibilidade de antemão também, né? Então, ele é um corpo que transita a partir de um lugar de segurança, de honestidade, de caráter, enquanto o corpo preto ele já transita como um lugar preto, pardo, não um corpo negro, como um lugar que tem outras marcações menos valorizadas. Como que a gente, então, sabe, né? O que a gente faz com essa informação sobre letramento racial e como que a gente age no sentido de diluir, né? Ou com vistas a diluir esse processo tão violento, né? Tão vertical e tão violento. Eu digo que é importante reconhecer a categoria raça, é importante, é preciso enfrentar para a gente transgredir. Acho que é importante a gente pensar, então, que todos nós temos uma raça, sendo ou não, estando nós ocupando ou não um corpo racializado. É preciso que a gente pense, sinta, reflita e veja o mundo a partir deste prisma, de que todos os corpos têm uma raça. Então, a gente tira o branco do geral, né, e particulariza todos os corpos, porque existem particularidades, afinal de contas, em todos os corpos das experiências humanas, né? E aí, a partir deste corpo racializado, que dá sustento para a minha identidade, né? Como é que está no mundo? Em que implica estar no mundo com esse corpo? Quais são os privilégios que eu tenho por conta dele? Ou quais são as violências que me vitimizam a partir puramente do fato de eu estar neste corpo, de eu habitar este corpo? E aí, se a gente estiver falando de privilégios, eu estou disposta a não usufruir destes privilégios? Eu estou disposta a abrir mão desses privilégios que são me dados de antemão porque eu recebi um corpo que não é lido como um corpo racializado? E se a questão racial no Brasil é cultural e transmitida de geração em geração, o que é que eu posso e estou disposta a fazer para transgredir esse modelo que, como eu já falei, é vertical e é mortal? Ele mata pessoas
com corpos que têm seus corpos lidos como racializados. O que é que eu estou disposta a fazer na contramão disso? E aí eu vou retomar uma outra frase que a gente usa muito aqui no Maio, né? Que é: só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. E aí eu acho que é importante a gente lembrar que, dentre as famílias comandadas por mulheres, 55,5% delas são comandadas por mulheres negras. Que 65% das empregadas domésticas e das babás, ou seja, das profissionais do cuidado familiar, 65% delas no Brasil são negras. Então, se só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo, é importante que a gente saiba que o colo de quem cuida de todo mundo é um colo negro. O colo que cuida de todo mundo é um colo negro. Então, só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. E isso significa cuidar de mulheres mães, pretas, pardas, indígenas, asiáticas e também das brancas. Cuidar de quem cuida de todo mundo significa também cuidar de quem está sendo lido no ambiente como alguém que tem o corpo racializado, que é a particularidade, e fazer isso lembrando que, no fundo, a gente está falando de experiências compartilhadas, mas de existências singulares. Vejo vocês no próximo. Um beijo!